Graças e paz, meus irmãos. Uma coisa que eu já estava orando, e toda vez que eu vou pregar em uma igreja, se o culto vai dar para as pessoas me verem. De antemão, eu já quero que vocês não coloquem nenhuma expectativa em mim, porque como vocês estão vendo aí, eu não sou um grande pregador. Tá joia? Mas eu quero dividir um pouquinho do que Deus colocou no meu coração. Amém? Vamos só fazer uma oração, curva sua cabeça. Senhor amado, te agradecemos, Pai, por tudo quanto foi feito aqui. Senhor amado, que trabalho lindo, Senhor. Eu estou impressionado. E, Pai, eu quero orar agora por todas essas pessoas, a cada líder envolvido, Pai, pelo pastor dessa igreja, Senhor, pela sabedoria de investir nos seus jovens, na igreja, Senhor, nesta comunhão gostosa que eu pude sentir aqui. Senhor, agora, Senhor, abre, Senhor, as portas da palavra para nós, Senhor, e fala aos nossos corações. Senhor, que não seja eu, Pai, que seja o Teu Espírito, Pai, me usando, Senhor, para transmitir aquilo que o Senhor quer para a igreja, Pai amado. São todas as coisas que eu te peço em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Podeis assentar. Convido vocês a abrir a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2. O tema de vocês é Meu alvo é Cristo. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Meu alvo é Cristo. Bom, ok. Se o meu alvo é Cristo, existe uma maneira da gente alcançar esse alvo. E o texto que eu escolhi, ele fala sobre a geração eleita, sobre uma geração que Deus chamou para fazer diferença, uma geração que Deus chamou para fazer um marco. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. O texto se encontra em 1 Pedro 2:9, quando a palavra do Senhor diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo adquirido. Eu marquei aqui algumas coisas a respeito desse texto que me chamou bastante a atenção, porque quem escreveu foi Pedro. E o livro de 1 Pedro, ele fala de uma graça de Deus, de um amor de Deus e de um chamado de Deus, cujo qual Pedro ele experimentou na terra. Ele conheceu a graça de Deus. E na sua primeira epístola parece que ele faz com que essa graça de Deus fique em evidência, para que as pessoas possam continuar. Ela foi escrita por volta ali do ano 66 depois de Cristo, e ela era uma carta para animar os cristãos da época, porque ser cristão nessa época não era fácil, era um tempo de grande tribulação. As pessoas que viviam nessa época, havia um conflito, que a igreja nasce dentro do judaísmo, e ela vem de um conflito, e a igreja para a qual ele escreve era parte de um judeu recém-convertido ao cristianismo, como também pagões que estavam ali, pessoas que foram se convertendo pela pregação da igreja, pelo modelo de vida da igreja, que tiveram curiosidade de saber o que era a igreja. E essas pessoas sofreram grande perseguição, principalmente judaizantes, extremamente perseguidos. E Pedro escreve uma carta cujo qual a mensagem era: a minha graça basta. E Deus ele queria falar sobre essa graça para cada um daquelas pessoas. E o texto começa com um chamado à verdadeira conversão, um chamado a uma mudança de vida, a uma mudança de atitude, a uma mudança que ia despertar nas pessoas curiosidade. E aí é onde ele começa a falar da geração eleita. Vocês podem acompanhar aí, 1 Pedro capítulo 2, tem uma versão, se não me falha, a A ou a EC, que diz assim, ó: agora, pois, deixando toda mentira, toda malícia, toda maldade, desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite genuíno que vos fará crescer para a salvação. Ou seja, ele fala de real conversão, de uma mudança de atitude. E convergir é isso. Eu estou indo para esse lado aqui, eu vejo que eu vou cair no precipício, eu mudo de direção. E o chamado que Pedro põe é isso. É uma mudança real de vida. É uma mudança que viesse destoar das demais pessoas que viviam naquela época. Era um comportamento cujo qual iria fazer a diferença, que as pessoas teriam curiosidade em saber: poxa, por que você vive esse modelo de vida? E quando ele fala aqui no texto, a outra versão que eu tenho diz assim: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado. Aqui é uma coisa interessante, né? Parece que Deus profeticamente já até sabia, né, que iam adulterar o leite, né, que iam colocar água oxigenada, né? Mas Deus ele faz menção a esse leite não adulterado. E hoje em dia é isso que tem feito.
adulterado o modelo de vida cristão por um modelo prático, por um modelo diferente. Mas Deus, ele fala assim, ó, desejai afetuosamente um leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Deus, ele quer de nós um crescimento contínuo. E o finalzinho desse texto diz assim, ó, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Ora, então é assim, se eu já experimentei de Jesus, se eu digo que conheço de Jesus, então eu desejo esse modelo de vida. Eu quero esse modelo de vida, eu quero essa conversão, eu quero aqueles que provam de Jesus, desejam ser igual a Ele. É a primeira parte do texto. E aí, ser igual a Jesus é querer ser discípulo. E discípulo é ser aluno. A definição de discípulo eu coloquei aqui no sentido real da palavra, ser um aluno ou um seguidor. No Novo Testamento você vai ver 2 vezes Jesus falando sobre discípulo. A primeira vez ele se refere à multidão que seguia ele. Se você for ler o texto lá de João capítulo 6, ele fala que havia muitos discípulos, muitas pessoas que seguiam Jesus. Mas muitas pessoas seguiam a Jesus por qual motivo? A primeira parte dos discípulos que Jesus fala é aquela multidão que viu um grande milagre de Jesus, viu um sinal grandioso de Jesus quando Jesus serve pão e peixe. E essa dieta até minha esposa gostou. Minha esposa gosta do regiminho, aí ela amou, porque o pão seria a porção diária de carboidrato e o peixinho a proteína, ômega 3 para a memória. Ela amou quando eu estava estudando, lendo esse texto aqui. Ela amou que Jesus servia pão com peixe, olha que gostoso, até eu podia comer essa dieta. Então assim, essas pessoas viram o grande feito de Jesus, mas na hora que Jesus prega o discurso incisivo do que era essa real conversão, essas pessoas se afastaram. Ou seja, elas estavam interessadas, e se você for ler o texto depois, eles são recriminados por isso, em seguir Jesus pelos seus sinais, pelos seus feitos. E Jesus não queria isso, Jesus queria discípulo, Jesus queria fazer seguidores, pessoas que estariam dispostas a viver o Evangelho. E essa mensagem foi revelada por Pedro. Porque quando Jesus fala de discípulo, Jesus fala no texto, em João 6, em versículo 67, sobre aquele. E sobre aqueles que ficaram mesmo com um discurso incisivo de Jesus, e Jesus ali faz um discurso duro, uma palavra dura, enquanto seus discípulos acham que Jesus acabou com a dureza do seu coração, ele fala assim, ó, vocês não querem também? Jesus não está preocupado muito com multidão. A gente faz número, a gente faz estatística, mas Jesus está preocupado com a qualidade dessa estatística. Eu me preocupo muito quando dizem assim, nós somos 150 milhões de evangélicos no nosso país. Eu me preocupo, porque quantos desses 150 milhões são verdadeiramente discípulos? Quantos desses 150 milhões são verdadeiros seguidores de Jesus e que estão dispostos a renunciar e a pagar o preço pelo amor que Jesus ministrou na cruz do Calvário? Quantos desses são capazes de se desvencilhar dos seus próprios desejos por amor a essa palavra? Quantos desses 150 milhões, se ouvisse o discurso duro de Jesus, permaneceria e diria, Senhor, para onde nós iríamos se só em Ti nós encontramos palavras de vida eterna? E isso é um fato. São esses que Jesus quer. Aqueles que querem ser discípulos. E discípulo é isso. É rejeitar. É andar com Jesus. É querer um novo modelo de vida. O meu alvo é Cristo. Então que as minhas pisadas, que o meu caminhar possa realmente indicar o caminho para Jesus. Uma coisa que eu me orgulho, eu sou pequenininho, mas eu sou valente. Eu não abaixo a cabeça para qualquer coisa não. E as minhas pisadas, a única coisa que eu quero nessa vida é que as minhas pisadas possam levar muitos a Cristo. É o testemunho de vida. Jesus não está preocupado. Aqui é muito simples nós sermos cristãos. Aqui é um clima gostoso, a igreja tem um clima muito gostoso, mas Jesus quer mostrar lá fora. Eu vi aqui a Claudete, eu conheço ela há pelo menos aí uns 11 anos, quando eu comecei a minha carreira como perfusionista, eu sou biólogo, especialista em circulação intracorpórea, eu trabalho com uma máquina que substitui o coração e o pulmão, e ela deu o início da minha formação.
E eu ainda estava comentando ali no ouvido da minha esposa, tem uma irmã ali também que falou, eu te conheço! E já pensou se na nossa vida nós não andássemos pisando nas pisadas de Jesus? O pastor falou, eu fui me informar sobre você. E é muito gostoso quando as pessoas falam de você aquilo que Cristo gostaria que falasse de você. É muito bom quando você vê que a sua vida pode inspirar a muitos. E quando as pessoas vão em algum lugar, elas lembram de você pelo Cristo que você foi na vida dela. Não quero aqui cometer a heresia do budismo, né? Dizer que nós somos deuses. Mas o seu caminho indicava Jesus. Isso é ser discípulo. Agora, a partir do verso 4 de 1 Pedro, no capítulo 2, a palavra de Deus diz assim, eu vou ler na versão a mensagem, diz assim, ó, bem-vindos à pedra viva, a fonte de vida. Os pedreiros olharam para ela e a desprezaram. Aí o texto vai dizendo assim, ó, para quem confia nele, ele é a pedra que podemos nos orgulhar. Mas para aqueles que a recusaram a nele confiar, a pedra que os pedreiros rejeitaram é agora a principal pedra da fundação. Para quem não confia, ele é pedra de tropeço, uma rocha que bloqueia o caminho. Ou seja, aqui também, ser discípulo significa aceitar Jesus como essa pedra, da palavra grega Petros, que significa uma rocha firme, como verdadeiro alicerce, e conhecê-lo. Significa que nós temos alguns requisitos para andarmos com Jesus. E os requisitos, é fato, que não são aqueles dos filhos da desobediência. Uma coisa que eu tenho visto é que muitas pessoas começam como bom discípulo. Muitas pessoas se esforçam para ser um bom discípulo. E uma coisa que tem me preocupado, e hoje eu quero falar especificamente para os jovens, é um pensamento que rola nas faculdades por aí, e muitos jovens têm deixado de ser discípulo de Cristo, por às vezes não conhecer a essência de Jesus. E é fato que, quando você quer ser discípulo, eu sempre digo a todos os jovens, procure andar com Cristo e conhecer dele, e ter uma experiência pessoal com ele. E essa experiência pessoal, ela tem que marcar a sua vida, de modo que nada que você venha ouvir, que nada que você possa escutar, venha mudar aquilo que você pensa sobre Jesus. Esse é o aceitar e conhecer a Jesus. Muitas pessoas dizem assim, ó, eu conheço o Cafu. Quem é que conhece o Cafu? Quem já ouviu falar do Cafu, da seleção brasileira? Quem conhece o Cafu? Mas quantos aqui conhecem o Marcos Evangelista? Quantos aqui conhecem o Mauro Evangelista, irmão dele? Quantos aqui conhecem o Maurício, irmão dele? A Mara, irmã dele? Eu conheço. Eu sou lá do Jardim Irene. Conhecer significa conhecer mesmo as peculiaridades, as características, ou seja, o caráter daquela pessoa. Hoje em dia, muitas pessoas dizem que conhecem a Jesus, mas não conhecem. Há uma diferença entre conhecer e ouvir falar, e depois eu quero tratar um pouquinho disso. O pensamento ateísta que rola por aí, e esses dias algumas pessoas ainda tentaram me pegar, diz assim, ó, crer em Deus é o bom argumento para os fracos. Deus e a Bíblia são histórias da carochinha. Bom, agora vamos para o pensamento de Deus. O pensamento de Deus, né? Porque os ateístas dizem assim, ó, é muito fácil, caminha aí com Jesus, isso é o pensamento dos fracos. As pessoas, quando são fracas, ela tem que buscar um Deus, ela tem que buscar um referencial, ela tem que buscar algo para nortear a sua vida, porque elas são fracas, então elas têm que buscar um Deus, elas têm que buscar um algo, porque na verdade elas não têm norte nenhum, então como elas são fracas, esse é o pensamento ateísta. Esses dias meu chefe chegou para mim, a gente operando, e ele, Júlio, entre em campo para me ajudar. Aí eu fui lá, escovei, coloquei a mental, uma mascarazinha e tal, tudo bonitinho, e entrei em campo para ajudar. Então vamos lá, dá a ponta no coração, fixa fio de marca-passo, e ele falou assim, Júlio, deixa eu te fazer uma pergunta. E se tudo que você está seguindo, e se o Cristo que você está seguindo, e se a Bíblia que você está tentando se nortear, ela for toda história da carochinha? Eu falei, pô chefe, mesmo assim eu vou ter vivido uma grande verdade.
Aí ele falou, peraí, mas como isso? Como que você vai ter vivido uma grande verdade? Eu falei, chefe, pensa junto comigo. A Bíblia me ensina a ser um bom funcionário. E olha, chefe, para te aguentar só sendo crente mesmo, velho. Tu é muito chato, velho. Cara, você é muito chato, cara. Então, só o crente para te aturar. Outra coisa, chefe, a Bíblia me ensina a ser um bom marido. E eu tenho certeza que eu sou um bom marido para minha esposa. Meu, se eu morresse hoje, essa mulher entra em desespero. Na outra pregação que eu fiz, o pessoal pediu para eu imitar ela. Vocês não vão pedir, né? Se eu morresse. Ah, então tá bom. Se eu morresse, essa mulher ia ficar igual aquele povo, né? Primeiro, gritando na placa: justiça, justiça. Porque pobre grita assim, né? Enterro de rico é só a lagriminha assim, né? No olho. E joga a florzinha. Mas em termo de pobre, ela tá gritando: justiça, justiça. Ou se não, lá, no caixão: não vou morrer não, bebê, eu tô aqui. Aí eu falei, chefe, eu vivi uma grande verdade. A minha vida pôde inspirar pessoas. Então, se a Bíblia for tudo história da carochinha, mesmo assim, quando eu chegar diante do Deus que eu creio que existe, para mim não vai ter juízo. Mas, chefe, agora pensa, e se essa Bíblia, e se esse Deus que eu creio não for de história da carochinha? Aí o senhor vai ter que ter mudança de vida, porque com o modelo de vida que o senhor tem seguido, há juízo. Mas Cristo, ele pode ser o seu norte. Se o Cristo que eu sirvo, ele for o seu alvo, eu tenho certeza que o senhor vai viver nessa terra uma vida de verdade. Conhecer a Cristo é obedecer, é copiar os seus passos, é andar junto com Ele. Conhecer é conhecer a intimidade mesmo, é ter comunhão com Cristo. E comunhão significa muito mais do que conhecer, porque comunhão significa tornar comum, no sentido literal da palavra. Tornar comum. Hoje eu vou falar da minha esposa, tá, amor? A próxima eu falo de mim, tá? Hoje é só você. Aguenta aí. Minha esposa, quando a gente ganha alguma coisa, ou quando acontece alguma coisa muito legal, ela faz assim, ó. E quantas vezes eu já não me peguei quando acontece alguma coisa boa, igual vai pegar na Nazaré, quantas vezes eu já não me peguei? Porque chega um momento que as características daquela pessoa você não sabe mais aonde começa você e aonde está você. Daqui a pouco você vê, quem namora tem isso, né? O apelidinho, começa com o apelidinho, né? Antes falava normal, aí o rapaz todo posudão aqui na igreja, beleza? Certo, mano? Então, firmeza? Então, mano, então, ó, seguinte, hoje vai rolar um culto aí a namorada liga, aí ele atende. Parece um bobo, mas é amor. Mulheres, é o que vocês fazem com a gente. Eu atendo o celular às vezes na cirurgia. Oi, moleco. Aí meu chefe, moleco, velho, para com isso. Mas são coisas que vai se tornando, você vai pegando o jeito da pessoa, né? Minha esposa fala tudo no diminutivo. E quantas vezes eu falo, hoje tem um pacientinho, um nenezinho pra gente operar. Meu chefe, para com isso. Mas é o jeitinho dela. E quantas vezes eu não vejo ela, às vezes, fazendo coisas. Às vezes eu chego em casa e ela tá falando com a TV. Porque eu tenho mania de falar com a TV. Então quando chega lá, quem seja, e fala, boa noite, e aí, boa noite. Ou quando o Marcelo Regente fala, corta aqui pra mim, corta aqui pra mim, corta aqui, ô lente nervosa. Aí eu fico imitando ele, conversando com a TV. Quantas e quantas vezes eu não vejo ela também conversando com a TV. Isso é ter comunhão. Vai chegar uma hora na sua vida que você vai conhecer tanto de Jesus, por ser discípulo, que você não vai saber mais aonde começa você e aonde começa Jesus. Isso é ser discípulo. Isso é não errar o alvo. Nós fomos chamados para testificar, chamados para fazer a diferença e para não se conformar. Depois você lê esse texto inteiro em casa. Nós fomos chamados para um comportamento que faz a diferença ao ponto de confundir. Nós fomos chamados para que Deus tenha orgulho de nós. Nós fomos chamados para ser um cidadão ético. O que o
conhece aí fora da igreja evangélica, infelizmente, é aquilo que mais destoa da mídia, é a esquizofrenia do evangelho. É a esquizofrenia do evangelho, é o pastor Habub lá que dança, ou é a intolerância às vezes que é pregada contra o homossexualismo. O que as pessoas conhecem sobre nós é o crente esquizofrênico que a Globo põe mostrando numa TV ou num filme. Sempre ele tem que ser um esquizofrênico, um louco, um retardado. O que as pessoas conhecem da gente é esse Deus de barganha e prosperidade. Mas Deus não chamou um povo para ser geração eleita que diga que o meu alvo é Cristo para ser assim. Deus nos chamou para testificarmos com uma vida diferente. Tem como eu ser um crente descolado, tem como eu ser um crente gente boa. Eu chego 6 horas da manhã no hospital e já fico lá, escondidinho. Aí a enfermeira vai passar, aí já tomo um susto. Quem é? Esse dia o médico reclamou, quem é esse louco que está fazendo isso? Esses dias eu estava na sala e meu chefe jogou um pano assim para mim, eu enrolei o pano e saí assim, coloquei a máscara e saí. Aí a obstetra ia entrando assim, ela nem trocou de roupa, pagou uma máscara assim e foi entrando igual uma doida. Nossa, nasceu, bebê. Eu falei, nasceu, segura aí. Tomou um susto. Cara, foi 3 meses para eu recuperar a amizade dela de volta. Mas foi muito engraçado. Já paguei café, dei bombom, dei choquito, até agora eu ainda passo. Você não vai imitar neném hoje não, né? Você não vai imitar neném. Mas o que as pessoas conhecem da sua essência? Será que a nossa vida pode inspirar a muitos? Nós somos chamados para testificar. E Jesus ele não quer que você mude a sua individualidade. Ele quer que você deixe transparecer a dele. Nós somos chamados para testificar. Nós somos chamados para fazer a diferença e não se conformar. Não se calar diante de tudo isso que nós estamos vendo. Hoje, quantas igrejas têm se dedicado e deixado de fazer o que vocês estão fazendo aqui, ó. Uma coisa esses dias me fez chorar. E eu quero dividir aqui com vocês. Foi quando uma mãe me ligou e perguntou assim, ó. E aí? E o retiro? Ah, não tem. E ela falou, meu filho foi convidado para ir para a praia. E ele vai com os amigos do trabalho. E eu queria saber que resposta a igreja tem para mim. Vocês veem a importância do papel de vocês? Quantas pessoas foram desse retiro? 80 pessoas. 80 pessoas sendo trabalhadas por Jesus. 80 pessoas ouvindo o Evangelho. 80 pessoas aprendendo que o alvo dela é Cristo. 80 pessoas sendo impactadas por Jesus. É assim que eu penso. É nisso que a igreja cumpre o seu papel político. É nisso que nós vamos ganhar representatividade. Porque não há governo que vem aqui e fala, vou fechar as portas disso aqui. Sabe por quê? Aqui polícia não vem. Aqui o governo não precisa gastar dinheiro com recuperação de drogado, porque as pessoas vêm aqui, Cristo transforma, pela pregação do Evangelho elas são transformadas pelo seu amor, pelo seu carinho. Quando eu entrei ali, as pessoas já me abraçando e esse carinho gostoso que você sente. E é assim que pessoas vão sendo transformadas e a cada dia acrescentada mais. Como lá em Atos capítulo 4, que diz assim, ó, a porta se mantinha aberta e a cada dia se acrescia pessoas, porque elas viam a comunhão entre os irmãos e partilhar do pão. O que chamava a atenção das pessoas é o amor que sempre confundiu aqueles que não conhecem o amor, que não sabem o que é amor. E nós temos que preparar uma igreja diferente, uma igreja capaz de ministrar esse amor, uma igreja ao qual seja capaz, da hora que chegar ali, um transformista, um homossexual, um drogado, um cara todo tatuado, tenha a coragem de ir lá e dar um abraço, sem discriminação, sem rechaçar. Porque o que nós estamos conhecendo é uma igreja que quer expulsar essas pessoas de fora. Todo mundo quer
situação, problema, a igreja quer jogar para fora e quer fazer lei contra. Não, meu irmão, traz para cá, prega um evangelho genuíno, que o Cristo que eu e você crê, ele se encarrega de transformar. Aleluia! O maior milagre que Jesus faz é transformação de almas, e o amor dele não tem medida. Eu fui um jovem que aos 16 anos eu comecei a acabar com a minha vida, beber, bagunçar, arrebentei a minha vida. Cheguei na igreja com 21 anos e um grande questionamento meu para Jesus: Jesus, o meu pai me conhece como mau caráter e não confia na minha palavra. A minha mãe me conhece como alguém que tem uma palavra dupla, a minha palavra nunca é a verdade. E pai, eu sou um picareta, ninguém confia em mim. Jesus transforma o meu caráter. E devagarinho eu fui aprendendo de Cristo. E a coisa que eu mais me orgulho é que Cristo conseguiu mudar em mim algo que eu não conseguia mudar: o meu caráter. Jesus me deu uma vida e hoje eu me orgulho, porque aos 21 anos, quando eu escolhi Jesus, hoje eu ando nessa verdade. A coisa que eu mais me orgulho é quando eu chego em algum lugar e eu compro alguma coisa, ou eu vou fazer alguma coisa, e a pessoa fala assim: não, seu Júlio, tudo bem, tranquilo, o senhor esqueceu o cartão? Não tem problema, amanhã o senhor volta aqui, mas amigo, não, amanhã o senhor volta aqui, eu te conheço, eu sei quem você é, eu sei o seu caráter. Isso é a coisa mais gostosa do mundo. É essa igreja que precisa ser conhecida. São homossexuais no hospital que muitas vezes param lá na PUC para ouvir eu pregar. São ateístas que riam da minha cara quando eu era um crente louco, esquizofrênico, mas agora que eu tenho os mesmos títulos que eles têm, e eles têm que engolir isso de colherinha, porque quem fez na minha vida foi Jesus, e eles têm que engolir isso igual o óleo de fígado de bacalhau, e só Jesus poderia transformar a minha vida do jeito que transformou. Me levou para a PUC, e a PUC, você sabe, Deus perdoa, a PUC não. Lá você tem que pagar. Se pagar, se não pagar, você não sai. Essa é a grande verdade. Mas Jesus não rola. Passei por lá, me formei, pude ter a minha vida transformada. A igreja fez o seu papel político na minha vida e me transformou. Cristo me transformou. E hoje, para a sociedade, as pessoas veem de uma forma diferente. E eu me orgulho quando tem lá um monte de médico ouvindo a pregação do Evangelho genuíno. É isso que Cristo quer fazer na sua vida. Essa é a diferença. Que você possa ir dentro das faculdades e ser a sobriedade em meio à loucura. Que você possa ir dentro dos hospitais, aonde quer que você trabalhe, na sua empresa, na sua casa, em qualquer lugar que você esteja, que as pessoas possam olhar para você e dizer: esse moço, essa moça, essa senhora, esse senhor, sem dúvida, tem a cara do Pai. Essa pessoa tem a cara do Pai. Transformados, porque é essa igreja que Cristo quer. É assim que a igreja vai concluindo o seu papel aqui nessa terra, pregando o Evangelho genuíno, transformando vidas. Não é uma igreja que pode fazer você ganhar tudo. Não é uma igreja que usa da sua liberdade para coisas carnais. Não, é uma igreja que anda com responsabilidade, usando a liberdade que Cristo lhe dá, com responsabilidade. É gostoso pular, eu concordo com isso, tem que pular mesmo. Pastor, o senhor está de parabéns, pastor. Olha, quebrou as minhas pernas ali, porque eu vi meio nazariano. O que é isso? É um nazareno misturado com assembleiano. Daqui para cima eu vim de assembleia, para baixo eu vim fashion de nazareno. Vim boy. Mas se eu soubesse eu tinha vindo igual. Olha que eu vi o pastor ali camiseta e ele falou: pastor é o que está aqui dentro. E é verdade. As pessoas não querem ver o estereótipo não, tá? De crente vindo para a igreja com aquele biblião e o camarada assim, ó, e a mulher com 18 filhos. Bora, Samuel, Davi, Pedro, João, Mefibosete, Melquisedeque. Bora, gente, bora, vai casar. E o homem tá lá assim, ó, aleluia, que eu não posso me contaminar, aleluia, criança eu não pego na mão. O povo está cansado disso. Falar de Jesus, ninguém... Hoje todo mundo já ouviu falar de Jesus.
mas através das nossas vidas, nós temos que ter coragem de fazer as pessoas conhecer Jesus e impactar a vida dela. Eu já estou terminando. Ser o ministro do amor, seguir o exemplo de vida de Cristo. Quer saber? Mas Julinho, como é que eu devo andar? Segue o exemplo de vida de Jesus. Anda como Jesus andou. A cada pisada sua, a cada passo seu, o que Jesus faria? Ser um bom funcionário. Esse tempo atrás a gente estava num processo de contratação de um rapaz. Eu vou falar para vocês verem que era muito animador. Ele ia ganhar R$ 2.700 da PUC. E mais uma complementação de renda de R$2.000. Quer dizer, um salarinho aí, mais umas coisinhas que a gente passou para ele lá, e ele ganhou uns 5 pilas, 5.300 para ele. Bom salário, né? Primeiro dia, cadê o camarada? Ah, desculpa, eu estava numa vigília. Segundo dia, cadê o camarada? No banheiro. E aí, o que você está fazendo? Orando. Peraí, filho, agora não é hora de orar. Agora é hora de trabalhar, velho, senão você está roubando o seu patrão. Terceiro dia, o camarada não veio. Por que você não veio? Ah, não, tinha um negócio lá e tal. Meu amigo, vamos fazer o seguinte: caminha com Jesus lá, do jeito errado que você aprendeu a seguir. Nós estamos atrás de alguém ético. E nós podemos ser um cristão ético. Não quero falar só sobre mim, não. Mas eu falo de pessoas que andam comigo. Pessoas que eu vejo que o patrão deixa carro na mão e não sai por aí cantando pneu, arrebentando o carro da empresa. Pessoas que são éticas, pessoas que pensam. Eu me lembro um dia que meu patrão foi colocar uma caixa no banco da frente do carro. Eu falei, não, João, não põe uma caixa aí não. Por quê? Não, porque Jesus vai junto comigo. Eu vou sempre trocando um leve com ele aqui. Então põe essa caixa lá atrás, porque senão Jesus vai ficar desconfortável aí. E ele disse, moleque é louco. Eu sou louco mesmo. Eu sou louco, mas eu estou lá há quase 10 anos. Eu ando com filhos dos meus chefes. Eu ando com as mulheres dos meus chefes. Com pai, mãe, às vezes eu vou de babá deles também. Eu entro na casa deles. Eu vou pro jogo do São Paulo com eles. Aleluia! Ah, moleque, eu estudei, né? Sou São Paulino. E aí, tenho mais de 30 dentes na boca. Tenho faculdade, casa própria e carro. Ou seja, sou São Paulino. Né? Eu nasci corintiano, porque nasci pobre, sem dente, né? Nu, eu era corintiano, não sabia falar direito. Pronto, aí, falei. Não sabia escrever também. Aí depois eu aprendi tudo isso e virei São Paulino. É lá na sua empresa que você deve impactar. E não é porque você ganha pouco ou porque você ganha muito, mas é porque você é crente, é porque você é um cristão e sabe que o que você tem está nas mãos de Deus. Competitividade, lá fora te ensina, você tem que ser o melhor, passa a perna em todo mundo. Cristo te diz, fica no teu lugar. Filho, o que eu tenho para você, eu vou colocar na sua mão. E não há o que homem nenhum possa impedir, porque o plano que eu tenho sobre a sua vida é maior do que o que você imagina. É maior do que qualquer um possa barrar. Porque quando Cristo está no negócio, meu amigo, não há o que Deus possa barrar na sua vida. Assim eu creio. Mas para terminar, ser um combatente da fé. Ser um combatente da fé. Que você possa falar assim, ó, como Paulo: combati o bom combate, corri a carreira e guardei a fé. E não combati o mau combate, saí na carreira e perdi a fé. Não, dessa forma não. Mas ser um bom combatente e aceitar o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é responder como Simão Pedro respondeu. Ainda que tudo do evangelho venha de desencontro àquilo que você quer, ainda que não se realize nada na tua vida do que você sonha, ainda que nada do que você sempre pensou e sonhou aconteça, ainda que na sua casa hoje tenha desemprego, ainda que algum parente seu ainda esteja na droga, ainda que um filho seu ainda não tenha vindo na igreja. E quantas pessoas estão aqui essa noite que olham para o lado e falam: eu gostaria que fulano estivesse aqui. Você gostaria? Então faça do seu alvo Jesus, independente de qualquer coisa, porque é pelas suas pisadas que você poderá inspirar a muitos.
são pelas suas pisadas. Vamos nos pôr de pé. Ainda que o discurso seja duro, o seu alvo é Cristo. Uma coisa que mais me fez virar a minha cabeça quando eu estava estudando para pregar essa palavra, foram duas coisas que eu li sobre Pedro na tradição. Duas coisas. A primeira se encontra em Atos 5:42 e me emociona, porque ali estava um Pedro cheio do Espírito Santo de Deus, um homem transformado por Deus, um homem que conheceu o Evangelho de Jesus Cristo, que entendeu a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, que sabia que o Evangelho de Jesus Cristo é muito mais perder para que Deus possa ganhar, que o Evangelho de Jesus Cristo se resume ao que você está disposto a perder e não o que você está disposto a ganhar. Que Evangelho ele é conflito, que Evangelho ele é renúncia, que Evangelho ela é a contrariedade do seu eu. O homem que entendeu que Evangelho é Deus ministrando em nossas vidas por sua misericórdia o caráter de Deus para transformar um caráter putrefato, um caráter ruim, e colocar a alegria no caráter puro e genuíno de Jesus Cristo. Mas para isso precisa renúncia. Fernando Pessoa diz assim: renúncia é a libertação, não querer é poder. E essa noite eu queria, pastor, com a sua autorização, eu queria chamar aqui na frente você que está disposto a renunciar, você que fala assim, ó, Jesus, eu quero ser discípulo, Jesus, meu alvo é Cristo, então eu não quero que se resuma ao acampamento não, porque no acampamento, às vezes a gente está confinado, às vezes ali a gente é levado ao emocionalismo, porque está com saudade do pai, saudade da mãe, saudade da namorada, saudade de alguém, e muitas vezes a gente é levado ao emocionalismo, não que o que aconteceu lá não foi verdadeiro, mas pode acontecer. Mas eu quero chamar você que está disposto a agora fazer de tudo que você aprendeu lá uma verdade na sua vida, para sempre. Você que está com vontade que Cristo seja realmente a sombra que está por trás de você, inspirando cada passo da sua vida. Eu quero chamar aqueles que estão dispostos a renunciar, aquele que fala assim, Jesus, hoje eu venho entregar no seu altar. Pode vir, irmão, não é só para jovem não, pode vir, viu? Eu sei que você foi tocado, pode vir, toma o teu joelho aqui, fica à vontade, fique em paz. Você que está disposto a falar assim, Jesus, que diminua eu, para que o Senhor cresça em mim. Você que está disposto a renunciar tudo aquilo que você quer, sabe por quê? Porque você conhece o Deus que você serve. Você sabe, Cristo tem o pior para fazer na sua vida? Não, nós confiamos que tudo aquilo que Cristo tem é o melhor para as nossas vidas. Pode vir aqui, grupo de louvor, pode me ajudar? E nós vamos orar, pode vir, enquanto nós estamos orando aqui, ó, vem vindo, dobra o teu joelho, se entrega mesmo para Jesus, não tem vergonha não, entrega as tuas lágrimas, entrega as tuas dores, entrega tudo que você tiver diante de Jesus. Não é pagar mico não, pagar mico é viver uma vida miserável fora, sem compromisso, viver na falsa graça, mas venha para a verdadeira graça de Cristo Jesus, a graça transformadora, que hoje alcança você, que quer um compromisso real com Jesus. E nós vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, meu Pai, por cada um que está aqui essa noite, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por cada vida que veio aqui se colocar disposta, Pai, em prol da causa do seu Evangelho. Senhor amado, em nome de Jesus, que aqui se levante muitos Pedros, muitas Marias, muitas pessoas que tenham facilidade. Senhor, em nome de Jesus, muitas pessoas, Pai, que tenham a coragem, Pai, de fazer a diferença, que realmente mostre que o alvo dela
coisas agora. Senhor, em nome de Jesus, se é necessário emprego, algo, Senhor, para que essas pessoas se sintam completas. Eu não conheço a necessidade de cada um aqui, mas, Senhor, agora eles estão diante de Ti, confiando que o Senhor é um Deus único, um Deus que pode transformar. Senhor, em nome de Jesus, toca em cada coração e faça a diferença nas vidas delas, Pai. Senhor amado, são todas essas coisas que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Pai, a quem tanto nós amamos, em nome de Jesus. Aleluia. Se você quiser ficar orando, fica em paz. Ou pode levantar e vamos levantar, orando, louvar o Senhor. Aleluia. Aqueles que vieram aqui no altar, o Senhor me mostrou colocando uma brasa na mão de cada um. E o Senhor diz assim: eu coloquei essa brasa na tua mão, cabe a você agora mantê-la acesa. Amém. O Senhor colocou uma brasa nas tuas mãos. Aleluia. Mas para mantê-la acesa,
compromisso para sábado que vem ou não? Tem aqui. Ah, tem aqui? Ah, tá, então tem aqui. Tudo bem. Sábado que vem o pastor Julinho está aqui com a gente, trazendo a palavra do Senhor. Amém, igreja? Amém? Você pode aplaudir a Deus, ao nosso Senhor Jesus? Glória a Deus. Amém? Amém. Graças a Deus. Eu já tive a oportunidade de vê-lo pregando numa Adocamp, lá no Teatro Culto à Ciência. Eu estive lá com um grande amigo em comum, pastor Biznaga, o Anderson, homem de Deus, também está no padrão. Também está no padrão. Vai ser o 7 a 2. Tudo bem. Graças a Deus não é mais um bugrino, é só um São Paulino. Passa. Porque o que eu oro em 500 de bugrino nesse lugar aqui são o sangue de Jesus. Já viu? Baixa a mão aí, né? Mas amados, é uma alegria. Foi para nós um privilégio esse recado que o Senhor, através da tua vida, nos trouxe hoje. Porque eu vejo realmente muitos jovens aí, começa bem, vai para a faculdade e perde o rumo, perde a direção. Lembram do devocional no primeiro dia de manhã do nosso acampamento? Quem era jovem? Íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Quando ele falou do leite aqui, eu falei, uma coisa tem a ver, porque o leite integral, né? Entendeu? O alimento é isso. Mas nós queremos neste momento orar pela vida do pastor Julinho. Ele tem alguns desafios e ele precisa que Deus fale o coração dele. Ele precisa que Deus venha com uma resposta, uma confirmação. Então feche teus olhos, estenda suas mãos para cá. Nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela vida do teu servo, Pai. Agradecidos nós somos porque o Senhor é Deus fiel, é Deus todo-poderoso, Deus de amor, Deus de graça e Deus de misericórdia. Pai, eu quero agradecer a Ti, Pai, porque nós precisávamos de um alimento sólido e o Senhor nos trouxe nessa noite. Obrigado por esta vida, obrigado pela família do teu servo, Pai. Obrigado, Senhor, pelo ministério que o Senhor tem colocado nas mãos dele, que ele possa cada dia mais e mais frutificar, que não seja o homem a impedir, mas o Senhor agir, Pai. Senhor, nós queremos, como família, como corpo de Cristo, abençoar a vida do teu servo, esta casa, esta família, este lar aqui representado, abençoar em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém.